Neste vídeo, vamos considerar um trecho do livro O Fim da Infância, de Arthur Clarke. Mas antes, vamos considerar também a leitura de um texto bíblico baseado em Mateus capítulo 18, onde lemos o seguinte a partir do verso 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa declaração de Jesus tem sido considerada por alguns, em especial alguns pensadores, algumas pessoas na área da filosofia, da sociologia, da educação, como uma sugestão do ideal para o ponto de partida ou para o fundamento de construção ou reconstrução da sociedade ideal, que Jesus teria qualificado ou descrito como o reino dos céus. Enfim, baseando o início de uma sociedade com uma nova mentalidade, começando do zero, começando pelas crianças, certos pensadores têm trabalhado, desenvolvido e suas ideias já estão amadurecendo e tomando forma através de órgãos como o Ministério da Educação, que com uma mentalidade de que é preciso recomeçar. Mas para que haja uma sociedade igualitária, com justiça para todos, é preciso, por exemplo, combater o preconceito, extirpar o preconceito, eliminá-lo. Porque o preconceito seria algo que favorece uns em detrimento de outros, privilegia uns em detrimento de outros na questão do sexo, na questão da cor, da raça, da idade. Enfim, o preconceito seria uma das questões fundamentais a serem trabalhadas para a reconstrução de uma sociedade ideal. Mas muitos já têm suas cabeças feitas, têm a sua mente já concretada, fixa, com uma ideia do que seria o certo ou errado, com os seus preconceitos já arraigados. E assim, a ideia seria recomeçar com um trabalho de reeducação da sociedade, onde adultos teriam que aceitar se submeter a aprender, reaprender, começar da estaca zero como crianças, aprendendo com uma nova geração, uma geração de crianças que estaria sendo padronizada através da educação sobre o que é o certo e o que é errado, o que acreditar. E assim, essa padronização deveria ser trabalhada na sociedade através de organismos como as escolas, cujo material de ensino deveria ser padronizado e definido através de organismos superiores como o Ministério da Educação, e não a nível apenas local, ou seja, nacional, mas a nível mundial. E assim, seria preciso também que essas crianças começassem desde cedo e de maneira intensa numa reeducação ou num novo modelo de educação através de escola integral, período mais intenso e frequente nas escolas,
Ou seja, para que a nova geração possa ser moldada e os da antiga geração, os mais velhos, teriam que se submeter. Enfim, será que isso já está acontecendo nos nossos dias? Será que já estamos vendo essas coisas avançarem? Uma imposição na sociedade, tendo uma temática muito forte através de questões como a luta contra o preconceito, onde tem sido muito difícil, porque os adultos já têm, como eu disse, suas ideias e preconceitos arraigados. Alguns vão aceitar mudar e reaprender, aceitar ser como crianças, se converterem, mudarem seu modo de pensar, iriam passar a se conformar, ser como crianças, ainda que outros não. E assim, somando essa nova geração com os da antiga geração que aceitarem, boa parte do caminho estaria adiantado. E o que fazer com aqueles que não se conformarem com esse conformismo de grupo, com essa nova mentalidade predominante na sociedade? Isso é um assunto para outra oportunidade. Mas, como eu tenho mostrado aqui, muitos têm se baseado nessa declaração de Jesus para justificar, inclusive no meio cristão, a mentalidade da educação como sendo algo quase que suprema. Notaram como a educação tem sido supervalorizada como o ideal para tornar possível que uma sociedade mude para melhor? Para uma sociedade ideal? Vocês têm notado como ela tem praticamente sido glorificada? Estamos presenciando praticamente um culto da educação. Bem, agora, e isso através também de falas, jargões, de impacto, como lugar de criança é na escola, a educação é o futuro. Enfim, vocês têm notado como isso tem ganhado força? E praticamente está se tornando um dogma, ou seja, algo inquestionável, alguém chegar e discordar que a educação seja o meio pelo qual será possível estabelecer justiça e igualdade. Tem sido crime uma criança não estar na escola, quando deveria ser mais um crime uma criança não estar na família, não estar em casa com a família. Os professores têm sido o ideal de modelo de aprendizado, mais do que os pais. Notaram como as coisas estão seguindo para um rumo curioso e não tem sido percebido se isso é benéfico ou não? Agora, olha que interessante. Como eu disse, o preconceito tem sido uma das temáticas de grande relevância e dedicação nessa área da educação. No livro O Fim da Infância, Arthur Clarke vai, através de uma ficção, retratar uma força maior, um poder maior através da sua tecnologia, tentando moldar o mundo, reformular o mundo através das crianças, de uma nova geração que um dia irá predominar na sociedade para, enfim, extirpar o preconceito. Eu vou considerar aqui com vocês apenas um trecho nessa edição que eu tenho, nas páginas 72 e 73, onde lemos o seguinte: não se esqueça de que a maior parte do mundo ainda é inculta, ou seja, não tem inteligência à altura por quaisquer padrões razoáveis, além de estar cheia de preconceitos e superstições, cuja erradicação, ou seja, a eliminação desses preconceitos,
e superstições poderá levar décadas. Conhecemos um pouco de psicologia humana, diz esse poder maior que quer transformar o mundo. Sabemos com bastante precisão o que aconteceria se nos revelássemos ao mundo em seu estágio atual de desenvolvimento. Em outros vídeos vamos entender o porquê disso. Em outros vídeos vamos entender adiante do porquê dessa declaração, se nos revelássemos ao mundo. O mundo não está maduro, não está à altura de nos encarar. Encarar esse poder maior que quer transformar o mundo, erradicando todos os males como o preconceito. Vamos lá. Em 50 anos, daqui a 2 gerações, enfim, a humanidade estará pronta para o fim do preconceito. Eu estou aqui parafraseando, não estou lendo exatamente o que está dito aqui, para que você não fique deslocado, para que a gente não perca o foco da proposta principal deste vídeo. Mais adiante, se você não leu o livro ou não tem ideia do que se trata a narrativa de Arthur Clarke em O Fim da Infância, saberá nos próximos vídeos. Vamos lá. Enfim, então um período de 50 anos para moldar uma geração como base. E assim, em 50 anos, essa nova geração sendo trabalhada através das crianças que crescem, já jovens adultos, que tiveram a sua educação padronizada a nível mundial, o restante, seja dos adultos que aceitaram ou não, já terá praticamente morrido, com poucos ainda vivendo. Mas enfim, já estarão sem força, não terão vigor para ser resistência contra essa mudança padronizada e uniforme de pensamento sobre o mundo, para, entre outras coisas, combater o preconceito. E assim, tudo que antes não era aceito, passa a ser aceito e numa sociedade inclusiva. Que sociedade é essa? Enfim, e o que será das religiões, em especial da religião cristã? Esse é um assunto para o próximo vídeo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o seguinte: isso é uma proposta nova? É uma tentativa nova de transformar a sociedade através das crianças? Não. Existe uma fala muito interessante que diz, entre outras maneiras de se expressar, que aqueles que ignoram a história estão passíveis, estão vulneráveis a cometer os erros do passado. Vou dar um exemplo aqui para encerrarmos este vídeo, para não nos alongarmos. Apenas um exemplo, com este livro intitulado A Juventude Hitlerista, de Susan Campbell. E eu só vou ler 2 declarações aqui. A primeira, na página 14, onde ela diz, citando, no caso, a declaração de certa pessoa que se tornou muito conhecida na história. Começo pelos jovens. Nós, mais velhos, estamos desgastados. Mas, meus maravilhosos jovens, será que existem melhores no mundo? Olhem para todos esses rapazes e meninos. Que material! Com eles, posso formar um mundo novo, uma sociedade nova. Fecha aspas. Essa declaração é de Adolf Hitler, o líder da Alemanha nazista, do Partido Nazista, do Partido Nacional Socialista que dominou a Alemanha. Curioso, não?
Através dessa mesma metodologia e mentalidade hoje de transformar o mundo através das crianças e jovens, Hitler usou o mesmo método. Agora, na parte final deste livro, na página 153, existe a seguinte declaração. Há algum tempo encontrei o artigo intitulado Nazistas de menos de 21 anos, de Karl Pettel, publicado em 1944 na revista The Nation, A Nação. Nele, o autor dizia que o Partido Nacional Socialista, ou nazista, Partido Nazista em alemão, chegou ao poder nos ombros de uma juventude politicamente ativa. Olha que interessante. Então, o que hoje está sendo apresentado como ideal de construção de uma sociedade ideal nos moldes do reino de Deus, como alguns têm interpretado erroneamente as palavras de Jesus, através de um trabalho de reeducação, onde adultos têm que se submeter ao que as crianças estão aprendendo, para a construção de uma sociedade ideal, esse método já foi colocado em prática através dos nazistas, através de um socialismo a nível nacional. E depois também, vamos ver em outras oportunidades, pelos comunistas, com uma ideia de um socialismo internacional. Então nós já tivemos dois experimentos significativos na história, o nazismo e o comunismo, que tentaram o mesmo método. E nós já sabemos que a experiência não foi boa. A pergunta é, o que garante que agora será diferente? É um caso a se pensar. Então, nos próximos vídeos, vamos considerar ainda outros alertas sobre o fim da infância, sobre o alerta da profecia bíblica e sobre a história recente e de como estamos incorrendo nos mesmos erros. Fica aqui mais um vídeo, mais uma contribuição para que você possa refletir e perceber o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Até lá. Steve? Olá, senhor secretário. São tão jovens? Eles são especialistas no assunto, senhor. A Agência Nacional de Segurança está recrutando nas escolas hoje em dia. Gente, aquele ali é o secretário de Defesa. Eu tô tão mal vestido. Senhoras e senhores, o secretário de Defesa. Sentem-se, por favor. Sou John Keller. Devem querer saber por que estão aqui. Então, vamos aos fatos. Às 19 horas de ontem, a base do Comando Central de Operações Especiais no Catar foi atacada. Até onde sabemos, não há sobreviventes. O objetivo foi invadir a rede militar de computadores. Não sabemos bem o que querem, mas sabemos que eles fugiram após o ataque. O que nos leva a deduzir que vão tentar de novo. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque. E a única pista que temos até agora é este som. É o sinal que invadiu nossa rede. A agência de segurança está trabalhando para analisar novas comunicações, mas precisamos de vocês para saber quem fez isso. Vocês mostraram habilidade na análise de sinais. Estamos encurralados, pessoal. Ativistas ambientais voltaram às ruas hoje no último dia da Cúpula do Clima das Nações Unidas, fórum que reuniu grandes economias mundiais e jovens de diversos países. Um dos destaques foi a presença da sueca Greta Thunberg. Com lágrimas nos olhos, ela falou aos líderes que eles estão sendo observados pela nova geração.
People are suffering. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também disse que a atual geração falhou. Esta não é uma cúpula de discursos. Já debatemos muito. Jovens, sobretudo, estão aqui propondo soluções, insistindo na prestação de contas e exigindo ações urgentes. Eles estão certos, disse. They are right. O centrista de 39 anos, Emmanuel Macron, foi eleito o mais jovem presidente da história da França. Fundador do Partido Independente Em Marcha, abalou a tradicional divisão política francesa. Conquistou François Bayrou, Daniel Cohn-Bendit, ex-ministros de Chirac e os socialistas reformistas, incluindo o ex-premier Manuel Valls. Nunca ocupou um cargo político até hoje e trabalhava como banqueiro de investimentos, até que foi contratado em 2012 por François Hollande como conselheiro. Em 2014, aos 36 anos, foi nomeado ministro da Economia. Fez seu nome criando a Lei Macron para revitalizar o crescimento e o emprego na França. Macron é casado com sua ex-professora, mais de 20 anos mais velha. Sua agenda política é pró-Europa e pró-mercado. Propõe um sistema universal de aposentadoria para acabar com as desigualdades entre os setores público e privado. É a favor da representação proporcional no parlamento. Como presidente, Macron prometeu fazer a vida pública mais ética e tem como prioridade a igualdade de gênero. Eu não preciso lhe dizer que, se conseguirmos provar que isso não teve nada a ver com Israel, evitaremos uma grande revolta. Eu mesmo teria que investigar isso, é claro. Eu não gostaria de fornecer informações falsas à Casa Branca. Quanto a outro assunto, infelizmente eu não posso aceitar o cargo. Se eu fosse embaixador na Grã-Bretanha, teria que abrir mão da minha presidência na Torne. Ora, não. Podemos cuidar disso para você. Ainda tenho umas 2 condições. Quais? A primeira só pode ser durante 2 anos, porque eu vou concorrer ao Senado de 84. E segunda, eu quero a presidência do Conselho Jovem. Eu já prometi isso ao Foster. Então será um problema. Craig? Sim, senhor presidente. Acabei de nomear o Sr. Damien Thorne como novo embaixador da Grã-Bretanha. Mande Eisenberg preparar uma nota para a imprensa sobre este assunto. Agora mesmo, senhor presidente. Craig? Sim, senhor presidente. Acrescente que também nomeei o Sr. Thorne como presidente do Conselho Jovem das Nações Unidas. Mas, senhor, eu achava que... Faça isso, sim?